Olá, Tutamé está no ar neste começo de noite de domingo de quarentena. Nós estamos aqui nos estúdios tutamecos, a Eleonora, o Rodolfo. E a gente faz esse programa de hoje, um programa especial, pouco comum para o trabalho que a gente vem fazendo, porque ocorreram nesse final de semana acontecimentos que a gente acha importante discutir com você e até ver que rumo que eles podem apontar para o enfrentamento à política, às políticas, ou à falta de política, aos crimes que Bolsonaro vem cometendo contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Esses acontecimentos que a gente vai citar aqui estão mais no campo exatamente da oposição ao governo Bolsonaro, mas antes de entrar neles, a gente queria comentar os acontecimentos produzidos pelo próprio governo, né? E seus apoiadores e aquela gente que anda ali no entorno. Você queria falar um pouco sobre isso, Eleonora? Bom, o assunto aí do final de semana, que surgiu na entrevista que a Mônica Bergamo fez com o Paulo Marinho, que é o suplente do senador Flávio Bolsonaro, é muito importante. Quer dizer, a informação que ele trouxe é que a chapa, né, do Bolsonaro, entre o primeiro e o segundo turno, foi informada, né, de que havia uma investigação sobre o Flávio Bolsonaro, que uma operação não foi desencadeada para não prejudicar o candidato Bolsonaro na votação do segundo turno. Então, olha só, a Polícia Federal agindo, né, para não prejudicar o candidato de uma parcela, pelo menos, dos policiais, um candidato fascista, e avisando o Flávio Bolsonaro que ele deveria demitir o famoso Queiroz, né, que era o alvo dessa investigação, coisa que foi feita logo, né, antes então do segundo turno. Então, uma investigação foi abafada, foi adiada e foi informado ao candidato. Foi informado ao candidato disso, né, e foi aconselhado. O candidato foi aconselhado a tomar medidas, né, para restringir os efeitos da futura divulgação desses casos. Quer dizer, isso é um escândalo, né? Um escândalo. Muitos oposicionistas estão classificando, acho corretamente, como uma fraude eleitoral. Isso é uma fraude eleitoral, uma instituição como a Polícia Federal sendo usada politicamente, né, para interferir no resultado eleitoral, fraudando o resultado eleitoral. Isso é uma fraude, né? Acho que é um elemento a mais importante, né, para desmontar esse processo eleitoral que a gente teve e que a gente todo dia está vendo, né, que foi com fake news, com manipulação da PF, né, com interdição da candidatura de Lula, que teve uma série de fatores que levaram esse elemento fascista ao poder. E eu acho que esse dado de hoje é importante para desnudar, né, esse processo absurdo que a gente está vivendo. Isso, a cada dia faz água, né, nesse castelo aí de mentiras que foi montado pela campanha de Bolsonaro, mas mais do que isso, por toda aquela estrutura que se criou desde para derrubar a Dilma, para construir o golpe, para sobreviver aos 2 anos de governo Temer e chegar, enfim, a uma eleição em que apesar de tudo aquilo, ainda seriam derrotados. Então, conseguiram, enfim, montar essas mentiras, chegar ao poder e fazer o que estão fazendo com o nosso Brasil, que desde o início do governo Temer e mais aprofundadamente no governo Bolsonaro, toda a ação do governo foi no sentido de destruir a economia brasileira, de destruir os direitos dos trabalhadores, de enfraquecer toda a malha de proteção ao povo que foi montada
Em 12 anos, décadas, né? décadas Em anteriores. décadas. Não só no governo de Lula, nos governos de Lula e Dilma, mas desde muito antes. Desde a A gente já Constituição estamos falando de 88. desde a Constituição de 88 e desde Getúlio. Exatamente. Né? Enfim, e tudo isso que vinha sendo denunciado pela oposição, pelos democratas, ficou ainda mais evidente quando esse governo se vê com uma pandemia pela frente. E o que ele faz? Continua a sua política de morte. A sua política frente à pandemia é dizer o seguinte: deixa morrer, mais do que deixa morrer. A ação do governo federal é no sentido de ampliar o número das mortes. Se o Brasil teria a chance de ter X mortes, teria a chance de ter, mas se a expectativa fosse de X mortes para uma situação como a do Brasil, as ações e a falta de ação do governo federal, elas estão levando isso a múltiplos de X. Né? E é isso que a gente está vendo. O Brasil hoje já é o quarto do mundo em casos, né? Com todas as subnotificações que se sabe o que ocorre, é o quarto do mundo em número de casos, vai passar rapidamente aí para terceiro e segundo lugares, com certeza, e o número de mortes também é assustador. Enfim, essa é a situação em que nos colocou o governo Bolsonaro, que hoje, com o próprio presidente da República e mais uma dúzia de ministros aí, fez mais uma das suas diatribes, não é? Sim, foi de novo, né, enfim, participar de uma manifestação, né, uma coisa absurda nesse tempo de pandemia, quer dizer, investindo contra o isolamento físico, que é uma necessidade imperativa hoje. Hoje a gente tem que ficar em casa, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, e ele joga na morte, joga na confusão, joga no fim do isolamento, né, joga na gripezinha que está matando milhares de pessoas, né, uma atitude irresponsável que mostra, né, o descaso, né, a arrogância, a falta de humanidade, né, que está presente nessa figura tão deplorável. A figura mais deplorável que a gente tem na história do Brasil é essa figura que hoje ocupa a cadeira no Palácio do Planalto. E é bom lembrar que esses aparecimentos, esses atos, essas palhaçadas, como alguns classificam, não são factoides, elas têm consequência. Claro. Cada vez que Bolsonaro toma uma atitude como essa, são milhares, talvez milhões de pessoas que ficam naquela, será que dá para eu sair? Será que dá para eu sair? Será que o governo... A quantidade de fake news, de notícias enviesadas que vêm sendo publicadas no país todo contra as políticas dos governadores, ou de boa parte dos governadores, de manter uma quarentena, um mínimo de distanciamento, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo, é assustador para quem tem, como nós temos, quem tem filhos, quem tem parentes, quem está pensando... Até um pensamento egoísta. Como é que nós vamos ficar nisso? Como é que nós vamos sobreviver a isso tendo o governo fazendo o que médicos já apontaram corretamente? É uma política da morte, mas não é uma política da morte para todos. É uma política de eugenia. Então, que deixe morrer os pobres, que morram os velhos. E daí? Né? É a pergunta que fez, que diz. E não precisava ser assim, né? A gente está vendo outros países do mundo, aqui mesmo, o Recupero nos falou essa semana, né? A Argentina aqui do lado tomou medidas, né? Unificou o país, né? A oposição e o governo se unificaram no combate à pandemia. O número de mortes na Argentina não tem comparação com o número de São Paulo. Então, realmente é uma tragédia que a gente está vivendo, que poderia ser muito evitada ou minimizada se a gente tivesse com um governo minimamente preocupado, né, com os brasileiros, né, que estivesse mobilizando a sociedade para construir serviços de saúde, dar infraestrutura para os médicos, né, hospitais, respiradores, uma série de coisas que outros governos estão fazendo e estão conseguindo,
né, enfrentar essa situação absolutamente inédita de uma maneira, né, a preservar mais vidas. E aqui não, aqui é a política da morte descarada, a política da eugenia mesmo, que morram os mais pobres, os mais velhos, os negros, aqueles que não têm nenhum tipo de apoio. E é uma tragédia que a gente tá difícil de sair, achar uma saída para essa situação. Isso, o Brasil então tem essa tragédia de saúde a enfrentar e para enfrentá-la precisa tirar da frente esse que é o maior amigo, é o maior aliado da pandemia, que é o governo Bolsonaro. E é sobre isso, então, que a gente traz para vocês agora algumas reflexões, né, de como é que está sendo o enfrentamento desse governo, que rumos as oposições estão tomando ou deveriam tomar para que esse combate fosse o mais efetivo possível. Nesse fim de semana, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, ele anunciou a sua decisão de não se candidatar à prefeitura do Rio, como estava sendo propalado, né? Porque ele disse ele não conseguiu montar as alianças que, na opinião dele, seriam importantes, imprescindíveis. Ele e a sua candidatura estava sendo apoiada por setores do PSOL, hoje se sabe, não era exatamente o PSOL inteiro, e pelo PT, que até uma chapa que vinha sendo discutida era a chapa Freixo-Benedita. Né? Mas uma boa parte do PSOL ficou contra, ele não conseguiu unificar sequer o próprio partido, então o PDT também não se somou, outros não se somaram, e ele optou por abrir mão da sua candidatura e, ao mesmo tempo, conclamar a todos a uma frente antifascista, dizendo que ele abre mão, que a questão não é o seu nome, que o que é preciso é que todos se unam para enfrentar o governo Bolsonaro. Então é nesse terreno que a gente entra agora, dessa discussão. Hoje, o antropólogo, escritor, que várias vezes a gente trouxe aqui no Tutameia para o Luiz Eduardo Soares, também lançou um manifesto a partir aí da saída ou dessa decisão do Freixo, lançou um manifesto também nesse sentido que a gente achou muito legal, achou que deveria estar talvez no centro dos debates essa discussão. Por isso pedimos a ele que fizesse um vídeo para apresentar para você a posição dele, e que a gente tem muita afinidade, né, com esse conjunto de ideias que eles nos traz aqui. Então vamos colocar o vídeo que o Luiz Eduardo Soares nos enviou. Nos enviou há poucos minutos aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu ando muito preocupado com todo mundo e resolvi compartilhar com vocês um manifesto, uma carta, uma mensagem, cujo título é Apelo à Unidade. Apelo à unidade antifascista. No campo das esquerdas, tem sido crescente o apelo a revisões críticas e autocríticas. Afinal, se o país está à beira do abismo, com ameaças seguidas de golpe por parte do garimpeiro genocida do Planalto, e se o que nos resta de democracia e de respeito constitucional está se esvaindo a cada dia ante o avanço do fascismo, é porque, além de um vasto conjunto de fatores que não controlamos, alguns erros nós cometemos. Pelo menos um deles é inegável. Nós subestimamos o inimigo. Acho que até aqui há consenso. Muito bem, se é assim, o que não se pode admitir em hipótese alguma? A resposta é simples: repetir o erro. Que se cometam erros novos
é natural e na prática é inevitável. Mas insistir no mesmo erro seria estúpido e irresponsável e demonstraria um nível de incompetência, de tibieza, pusilanimidade de nossas lideranças incompatível com a gravidade do momento que vivemos. Não é preciso ser um estadista, um visionário, um gênio para reconhecer que subestimamos o potencial de contaminação e de letalidade do fascismo no Brasil e que não podemos continuar a subestimá-lo. A história não se repetiria como farsa, mas dessa vez como tragédia absoluta. Ontem, dia 16 de maio, Marcelo Freixo deu o primeiro passo, teve a coragem e a grandeza de fazer o gesto urgente, apontando o óbvio, diante da dupla catástrofe, a pandemia e Bolsonaro, não podemos pensar como antes, nem agir como antes. Não estamos diante de mais uma eleição municipal em contexto de normalidade democrática. Agora tem de cessar tudo que a antiga musa canta. É imperioso e inadiável que cada partido, cada corrente, cada liderança, cada pré-candidato adie seus legítimos projetos próprios, ponha suas cartas na mesa, zere o jogo e se abra, desarmado, para uma grande concertação de todas as forças antifascistas, as quais não se esgotam nas esquerdas. Não é hora de fazer cálculos para 2022, simplesmente porque as eleições de 2022 estão em risco, como as vidas de todos e todas nós, seja pela progressão da pandemia, seja pela iminência do golpe. O governo federal aposta no caos, anseia por saques, desespero popular, governos estaduais falidos, sem pagar funcionários, Congresso dividido, metade comprado, Supremo acuado, chantageado, mídia reduzida à irrelevância com sua fé retórica no funcionamento das instituições crescentemente assaltadas pelo fascismo. Esse será o momento em que Bolsonaro reivindicará concentração de poderes excepcionais no executivo e nós começaremos a ser presos, se não executados, como prometeu o próprio presidente em famosa entrevista. E eu cito, aspas, o erro da ditadura não foi torturar, mas torturar e não matar depois. O Brasil só vai mudar quando matarmos uns 30 mil. Fecha aspas. Fim de citação. As milícias estão a postos, segmentos policiais estão a postos, grupos se armam, setores das Forças Armadas aquecem os músculos e unificam o discurso ameaçador. E nós, o que fazemos? Vamos continuar com a disputa miúda de egos, carreiras, doutrinarismos sectários, calculando quantas cadeiras faremos nas câmaras municipais, como ultrapassaremos a cláusula de barreira em 2022, como fortaleceremos nossos pré-candidatos à presidência? Pelo amor do que houver de mais sagrado para cada um e cada uma de vocês, companheiros e companheiras, despertem de seu sono dogmático, despertem enquanto é tempo, se é que ainda há tempo. Freixo saiu na frente, saindo da frente de um processo que estava congelado e agora precisa se completar na formação de uma ampla frente antifascista, sem olhar para trás, exigindo compromisso com o futuro. O que está em jogo é a vida ou a morte. É a história de lutas do povo trabalhador brasileiro. É preciso a união de todos em torno da candidatura, em cada capital, pelo menos, da pessoa capaz de ampliar o movimento e de competir para vencer em nome da resistência antifascista. A credencial indispensável é o compromisso claro de enfrentar o fascismo em todas as suas dimensões, chamando-o pelo nome. Escrevo esse texto e leio esse texto com emoção, porque fui informado de que assim que souberam que Freixo se retirara da disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro,
partidos e lideranças do campo progressista passaram a rever suas estratégias de pontos de vista meramente eleitoreiros, sem qualquer alteração quanto à disposição de competir nos mesmos termos dos anos anteriores, sem nenhuma consideração, sem nenhuma consciência sobre o que está diante de nós. Será que não resta um mínimo de lucidez e de grandeza? Ninguém mais se erguerá ao lado de Freixo, mostrando estar à altura de seu gesto e se somando a ele na convocação para um pacto antifascista. Quando eu divulguei essa carta, esse apelo à unidade antifascista, muita gente entrou em contato comigo dizendo que tinha total acordo, me perguntando como podia contribuir, o que podia fazer. E eu então sugeri a eles, a elas, e sugiro a vocês, aos que ouviram se identificando, essa minha leitura da carta aberta. O que nos cumpre fazer agora é pressionar os nossos representantes, procurar as lideranças, buscar contatos com parlamentares, com líderes partidários, líderes de movimentos sociais, organizações, entrar em contato com todos eles e apelar para que superem as suas divergências e construam essa unidade antifascista. Obrigado. Então, esse foi o Luiz Eduardo Soares, ex-secretário nacional de Segurança no governo Lula, antropólogo, escritor, assim, defendendo, então, a urgência dessa frente antifascista. O que significa isso? Significa que todo mundo, que é preciso unir todos aqueles que são contra Bolsonaro, independentemente do que pensavam no passado, do que fizeram no passado, né? de brigas e briguinhas e briguetes que possam ter ocorrido. Enfim, hoje o Brasil tem um inimigo principal a ser enfrentado, e ele tem que ser enfrentado com a união de todas as forças. Infelizmente, porém, parece que aqueles que estão na linha de frente, né, da luta pela democracia, ou parecem estar na linha de frente da luta pela democracia, não entendem isso. Apesar de todos os gritos de PT, PSOL, PCdoB, PC, contra o governo Bolsonaro, de denúncias de que é fascista, as ações não parecem casar com essas definições aí que fazem os partidos. E isso aí chega a ser desesperador para quem acompanha um mundo político do ponto de vista aí da oposição e procura, né, construir saídas para o país, ou ajudar a construir, ou ajudar a pensar, a construir saídas para o país. O jornalista Renato Rovai, editor da revista Fórum, ele também se viu nessa situação aí, né, de um certo, nem sei como dizer, ficar pasmo. Uma perplexidade, perplexo aí, frente a esses ocorridos aí no final de semana. No campo da oposição, que de novo, então, a desistência do Marcelo Freixo, porque não conseguiu unir o próprio partido em torno da sua proposta de alianças, né? E a eleição, uma prévia, né, interna no PT, para definir o que seria, enfim, o seu candidato à Prefeitura de São Paulo. Essas prévias, a gente já disse sobre elas, nossa posição aí em vários posts aí, né, nas redes sociais, que elas já indicavam por si, independentemente de quem estivesse disputando, a sua simples existência indicava uma falha do PT em perceber o momento que a gente está vivendo e perceber que tipo de ação se espera
de um partido como o PT, que é o maior partido da oposição, é o que tem o maior capital eleitoral e é daquele que tem, por tudo isso, mais responsabilidade em liderar ou apontar caminhos aí para a oposição. Mas eu estava falando que o jornalista Renato Rovai também manifestou essa perplexidade e ele escreveu um texto muito interessante, muito crítico a isso e também caminhando por esse lado aí da necessidade de uma frente antifascista na fórum, agora no final da tarde, e a gente pediu que ele também mandasse um vídeo para contribuir aqui para esse debate que nós estamos organizando. Antes de colocar o vídeo, só para a gente ter um pouco mais de contexto aí, eu vou ler alguns trechos, poucos trechos, só do texto dele, certo? A apresentação diz o seguinte: a desistência de Marcelo, então é o texto do Renato Rovai, certo? A desistência de Marcelo Freixo, a sua candidatura a prefeito no Rio de Janeiro pelo PSOL e a vitória de Gilmar Tato na disputa interna do PT de São Paulo, que se deu no colégio eleitoral de 611 dirigentes da máquina principal, mostram que a esquerda não está levando a sério os desafios que se apresentam nessa eleição de 2020, e muito menos o quão complexo é enfrentar e derrotar o fascismo. Agora eu vou pular aqui. E aí, o que a insistência de Davi Miranda e Renato Cinco no Rio, que levou o Freixo a desistir de sua candidatura pelo PSOL, e a forma como Gilmar Tato se torna candidato a prefeito pelo PT em São Paulo mostram. O que eles mostram? Que uma parte da esquerda está brincando com o fascismo e coloca suas idiosincrasias e projetos pessoais acima do interesse público. No momento desses, diz o Renato Rovai, o campo progressista não lançar candidatos a prefeito nas principais cidades do país por frentes tão amplas quanto possível é de uma imensa irresponsabilidade. É abrir uma brecha enorme para não ir sequer ao segundo turno nessas cidades. E ele diz: a alternativa ainda existe, é o que nós também pensamos. É possível fazer um grande encontro dos partidos políticos progressistas para discutir uma frente ampla em diversas cidades do país, com o objetivo de criar uma base real para impedir que Bolsonaro se imponha. Eu acho até que esse grande encontro ele pode ser ir muito além dos chamados partidos progressistas, como a gente vem dizendo, todos aqueles que querem um Brasil melhor, um Brasil vivo, né, que é o que não quer o Bolsonaro. Enfim, mas esse é o pensamento do Rovai, que a gente traz aqui um pequeno vídeo, uma mensagem que ele manda aí para contribuir para o debate. Olá, Rodolfo, olá, Eleonora, olá aí a toda a comunidade do Tutameia. Bem, eu escrevi esse texto porque me parece que há uma preocupação muito grande, não só minha, mas de muita gente que não acompanha por dentro as disputas intestinas dos partidos políticos, das suas forças que os constroem, enfim, e que levaram, de alguma maneira, o Marcelo Freixo a desistir de sua candidatura a prefeito no Rio e o Gilmar Tato, né, ex-deputado federal, seu candidato a prefeito em São Paulo. E aí, né, não tem nada pessoal contra o Tato, contra qualquer pessoa envolvida nesse processo, mas essa desistência do Freixo, somada com a candidatura do Tato, enfraquece por demais o movimento de ampliação das esquerdas para poder enfrentar aquilo que a gente vem falando de forma correta, a meu ver, de fascismo na sociedade brasileira. Um movimento que hoje tem 30% de apoio popular, aproximadamente, pelo menos, né, considerando as pesquisas que dão esse índice de ótimo e bom para o seu Jair Bolsonaro, o atual presidente da República. Movimento que vai fazer candidatos em todos os cantos do Brasil, saindo com esse patamar de 30% para as disputas.
Enquanto isso, as esquerdas que têm mais ou menos esse potencial eleitoral vão sair divididas em candidaturas de 10, 8, 7%, para passar vexame e para não levar candidatos ao segundo turno e não permitir à população brasileira que consiga dar um voto contrário ao fascismo ou à direita neoliberal da política do senhor Paulo Guedes, representada aqui em São Paulo por João Dória e por outros do mesmo naipe, que vão ter candidatos no segundo turno do processo eleitoral. É um erro tático e estratégico de tamanho imenso, e a gente será cobrado por isso no futuro, se não se mexer e se não conseguir mudar esse cenário atual. Fazendo o Freixo repensar e conseguir com ele construir juntos uma candidatura mais forte no Rio, e aqui em São Paulo, se não tiver condição de fortalecer uma frente com o Tato, construir uma outra candidatura que possa permitir esse enfrentamento com o fascismo paulistano nesse caso. É isso, amigos. Grande abraço e um bom fim de domingo para todos. Olá. Então, esse foi o Renato Rovai, jornalista, que também se posiciona aí nessa questão da necessidade de uma frente antifascista. Eu acho que é importante destacar que não se trata aqui de minimizar, diminuir o trabalho que as oposições vêm fazendo, claro, né? Que é um trabalho tanto no Congresso quanto fora dele, nos movimentos populares, é um trabalho hercúleo. Uhum. E o problema é que que a gente pode... O que está acontecendo pelo menos nessa visão, no rumo de criação de uma grande união, parece que está havendo um desperdiçar de esforços, né? Uhum. Então, se fala, não temos gente, não temos dinheiro, não temos... É o discurso de muitas lideranças, tanto partidárias quanto de movimentos populares, e apesar de não ter isso, não ter aquilo, desperdiça esforço. Uhum. É sobre esse ponto que o Haroldo Ceravolo, que também é jornalista e vem acompanhando, como nós todos, aí, a situação do Brasil e das oposições, também produziu aí um texto que ele lê para nós, para trazer mais uma contribuição aí para o debate nessa noite de domingo. Tá bom, vamos lá, vamos botar o Haroldo. Olá, Rodolfo, olá, Eleonora, obrigado pelo convite. Eu queria agradecer poder participar desse programa com o Luiz Eduardo Soares, e eu queria aqui fazer uma leitura muito breve de um texto que eu escrevi recentemente nas redes sociais, algumas semanas atrás, mas que me parece ser o coração de como a gente deve pensar a nossa organização na luta contra o fascismo, nesse momento. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa, nesse momento, de menos competição dentro da esquerda, mais colaboração e, principalmente, mais organização. Vira e mexe, alguém diz que o PT e a esquerda não fazem nada, mas o que eu vejo são nossas várias lideranças se matando de trabalhar, só que batendo cabeça o tempo todo. O que precisamos agora, ao meu ver, é de organização e de gente responsável por cada um dos setores em que a gente pretende atuar. Gente capaz de responder às barbáries em todas as áreas de governo, a começar com urgência por saúde, ciência e educação. Essa resposta tem de ser feita de forma coerente e regular. Essas pessoas também precisam estar preparadas para fazer as críticas e também construir programas complexos e palavras de ordem simples e diretas. Essas pessoas têm que ter a função de coordenar grupos que atuem com tarefas e, sobretudo, essas pessoas têm que participar da construção de um plano de comunicação amplo e organizado, de agitação e propaganda. Hoje, cada parlamentar de esquerda é um hub em competição com outros parlamentares, entrando em todas as pautas sem mergulhar direito em nenhuma, sem conquistar categorias profissionais e sem virar referência
ou dialogar com a massa dos trabalhadores. O que tem que ser feito por categoria. Não adianta querer falar com todo mundo ao mesmo tempo. Também não conseguimos falar com a pequena burguesia e com a classe média trabalhadora, que são fundamentais se a gente quer derrotar o fascismo. Sem o apoio da pequena burguesia e da classe média trabalhadora, não vamos virar o jogo. Nessa situação, só voluntarismo e boa vontade não são suficientes. Não farão nossa luta contra o fascismo avançar. O que nós precisamos nesse momento é de menos competição, mais colaboração e, sobretudo, mais organização. Essa é a minha tentativa de contribuir com essa discussão e abro aí para vocês comentarem o que acharem correto. Obrigado. Olá, Rodolfo. Então, esse foi o Haroldo, do site Opera Mundi e da editora Alameda, contribuindo aqui para o nosso debate do domingo à noite, em que a gente está muito preocupado, né, Rodolfo? Então, acho que a gente podia fazer um resumo dizendo que o fim de semana começou com essa desistência, né, do Freixo, e a eleição aqui da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo do PT. No domingo a gente teve, eu acho que uma revelação bombástica, que eu acho que esse termo se aplica nesse caso, né, de que houve uma fraude eleitoral, porque o candidato Jair Bolsonaro foi informado, né, teve uma operação da Polícia Federal suspensa e foi informado do conteúdo dessa operação, né, numa ação absolutamente ilegal da Polícia Federal, confiando então nas afirmações de Paulo Marinho, vice de Flávio Bolsonaro, a jornalista Mônica Bergamo. Acho que isso é um elemento importante da conjuntura. E o que a gente estava discutindo aqui, Bolsonaro de novo foi à rua, né, atacou as ações de saúde, né, desprezou qualquer tipo de cuidado à vida, e nesse quadro absurdo que a gente vive, dramático, né, em que, fruto desse processo eleitoral que cada vez mais está ficando claro que foi fraudado, a gente tem aqui nesse programa uma crítica à ação da oposição nesse momento de enfrentamento ao fascismo, que nos trouxe aqui o Luiz Eduardo Soares, num depoimento, na leitura de um texto que ele escreveu, em que ele apela para a formação de uma frente antifascista que coloca em segundo plano todas as picuinhas municipais e partidárias que, no fundo, enxergam a situação como uma situação eleitoral normal. E o que ele diz é que não. E a mesma coisa o Rovai trabalha, argumentando que, tanto no caso do Freixo, né, que saiu por conta de não conseguir formar essa frente, não ter o apoio, inclusive, dentro do partido dele e de outros partidos de oposição, como no caso aqui em São Paulo, são ações que que prejudicam a formação dessa frente, né? E são apelos, né? No caso do Freixo, é um apelo à formação da frente que ele não conseguiu se formar. E eu acho que e o Haroldo fala também da questão da comunicação, que para nós sempre é crucial nesse momento, né? Isso. E não dá para exatamente. E não dá para a gente esquecer ou deixar de lado o papel importante, decisivo até, que Lula e a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, podem jogar nisso. Acho que eles são os que poderiam tomar uma iniciativa de não só ter essa união aí que parece meio dada, mas não está dada, né? PT, PSOL, PCdoB, como a gente vê, ela está até essa união aí parece tá ameaçada de certa forma, né? Mas não só ter isso, mas ir mais longe e buscar conversar com antigos e atuais adversários, mas que têm também interesse comum na luta pela vida,
né? Então, o Lula e a Gleisi já têm demonstrado pela sua história que são capazes de fazer isso. Então, é necessário que eles se apresentem de forma mais positiva, proativa, como gostam de usar aí o termo, mas e que consigam convencer os seus partidos e seus partidários da necessidade disso, porque como se viu aí no caso do PSOL, dentro dos próprios partidos de esquerda há resistências a essa construção aí que é imprescindível para o Brasil poder seguir no caminho da vida. Só para lembrar que em não fazendo isso, não quer dizer que nada vai ser feito. A gente tá vendo no Brasil esses atos aí do Bolsonaro e atos fascistas pedindo intervenção militar, começa a pipocar também de forma espontânea, desorganizada ou organizada por grupos de amigos, ações contra esses grupos fascistas. Então, ações antifascistas. A gente já viu aí ao longo da última semana o pessoal da Gaviões da Fiel, da Democracia Corintiana, pipocando nesses atos aí e estragando a festa dos caras. Hoje, em Porto Alegre, também teve uma manifestação antifascista importante, com distanciamento físico. Com distanciamento físico. Enquanto os outros lá estavam todos, os caras estavam com máscara, estavam bem dispersos, estavam bem disciplinados ali, mais firmes na denúncia dessa ação golpista, né? e na demonstração de sua disposição de luta pela democracia no Brasil. Os partidos políticos não podem fazer ouvidos mocos para esse levante aí, né? essa necessidade do povo e do Brasil. Porque nós estamos falando de fascismo, né? Nós estamos falando de fascismo, tudo está desenhado, tudo está escrito, né? É fascismo. E a gente tem até grupos armados, acampados no Distrito Federal, na Praça dos Três Poderes. É um absurdo isso. Quer dizer, nós estamos numa escalada fascista inegável, e para isso precisa ter uma frente antifascista. Foi assim que o fascismo foi derrotado na história. Então a gente precisa aprender com a história e aprender a construir essa frente, né, que una todos contra o Bolsonaro. Então, que se esqueçam interesses particulares, eleitorais, e que, como disse o Luiz Eduardo Soares, citando Camões, né, cesse tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta. E esse valor é o Brasil, a necessidade de defender o Brasil e de formar essa frente antifascista no Brasil. Bom, depois de Camões a gente tem que ficar por aqui, porque... né? Então é isso, gente. Essa é a nossa contribuição para o debate. Aí, grande abraço, fico com Tutameia. Esse vídeo com as contribuições aí do Soares, do Rovai, do Haroldo Ceravolo, fica disponível no nosso canal de vídeo Tutameia TV. A gente convida você para ir lá, se inscrever, clica na sinetinha para receber novos vídeos e nos visite sempre no site que ancora o nosso trabalho na internet, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. É isso aí. Tchau, pessoal.